Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão do ciclo PASC, o Esplendor Caótico do Mundo, que se integra no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Esta nova direção da PASC, entretanto reeleita no dia 12 de abril, tem estruturado grande parte da sua atividade em 3 grupos de trabalho. Para além deste, há o grupo de trabalho Transição Climática, Energética, Mar e Território, e o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Neste grupo de trabalho, Lusofonia e Relações Internacionais, há 2 ciclos de debates, sessões online, e estas sessões realizam-se todas as semanas, quase sem exceção. O outro ciclo é de ordem mais cultural, são os vultos da cultura lusófona, e aí procuramos dar a conhecer figuras maiores da cultura de língua portuguesa, não apenas cidadãos portugueses, não apenas autores portugueses, nas mais diversas áreas da cultura, mas também autores do mundo de língua portuguesa, ou seja, todos os países de língua portuguesa em África, no Brasil, pelo Oriente, temos conseguido fazer isso. Ao longo já de mais de 20 sessões que promovemos e que gravamos e que estão no nosso sítio na internet. E a par desse ciclo temos o Esplendor Caótico do Mundo, que tem um foco mais geopolítico, ou seja, procuramos pensar as grandes questões do mundo, e aqui não estamos circunscritos ao espaço da lusofonia, e daí que já tínhamos promovido debates sobre a questão da Ucrânia, sobre a guerra em curso na Palestina, na faixa de Gaza, mas também, enfim, sobre outras grandes questões, até mais recentemente, a propósito da reeleição de Trump, sobre a questão da nova ordem mundial, e temos aqui connosco o Carlos Leoni, que já participou em mais de uma sessão neste ciclo. Mas volta e meia damos uma particular atenção aos vários países de língua portuguesa, sendo que aqui o espaço lusófono também não está circunscrito aos países de língua oficial portuguesa, mas abarca e abraça outras regiões, que não sendo Estados, fazem parte integrante desse espaço comum. E daí que já tínhamos também promovido debates sobre a Galiza, Macau, Goa, enfim, e outras regiões e outros territórios que historicamente têm uma ligação muito forte ao espaço lusófono, isto sem esquecer as diásporas. Hoje vamos focar a nossa atenção na Guiné-Bissau e convidamos uma série de pessoas que estão aqui presentes, desde logo o Lúcio Sagná. O Lúcio Sagná é uma pessoa que tem colaborado connosco regularmente nos mais diversos âmbitos, no âmbito do Movimento Internacional Lusófono, no âmbito do Observatório SEDES da CPLP, que eu próprio coordeno. Esse observatório tem promovido encontros de há 3 ou 4 anos para cá, que têm sido realizados em articulação com os Congressos da Cidadania Lusófona, promovidos pelo MIL. Neste caso é uma dupla realização, SEDES-MIL. E o Lúcio Sagná, e nós temos sempre pelo menos um representante de cada país e região do espaço de língua portuguesa. E o Lúcio Sagná, mais recentemente, tem sido o representante da Guiné-Bissau, e daí que tenha sido a pessoa que convidámos mais imediatamente. O Lúcio Sagná, entretanto, convidou outras pessoas que aqui estão presentes, nomeadamente o Avelino Gomes da Costa, o Aquiles Monteiro, peço desculpa, e outras pessoas estão para entrar. E, portanto, vamos iniciar o debate. Este ciclo é coordenado pela Paula Policarpo, pela Ana Sofia Lopes, que hoje excepcionalmente não pode estar presente, e por mim próprio, e portanto a Paula Policarpo e eu próprio depois iremos levantar algumas questões, de modo a dinamizar este debate. Mas antes de mais, Lúcio, uma intervenção inicial sobre essa questão da situação da Guiné-Bissau, enfim, para as pessoas
para as pessoas que estão menos inteiradas sobre o que se passa na Guiné-Bissau, sendo que, apesar de tudo, como ponto prévio, isto aqui não é irrelevante. Em Portugal, como tu sabes, tu vives em Portugal, o Lúcio Sagná, portanto, é um cidadão guineense, nasceu na Guiné, mas tem estado em Portugal mais recentemente, a formar-se. Apesar de tudo, nos média portugueses, nas televisões, nos jornais, isso por si só é significativo, passam notícias sobre todo o espaço lusófono, inclusive sobre a Guiné-Bissau. Nem sempre pelas melhores razões. Aliás, eu próprio já escrevi sobre isso. Às vezes parece que há quase uma vontade, ou enfim, uma premissa, um subtexto de denegrir esse mesmo espaço lusófono, mas isso tem a ver com alguns recalcamentos históricos sobre os quais, aliás, já falámos noutras sessões. Mas enfim, naturalmente há muita gente em Portugal, e por isso mundo fora, mas agora estamos a falar de Portugal, há muita gente que não, tem uma ideia muito vaga de qual é a situação da Guiné-Bissau, do que é que se passa na Guiné-Bissau, nos mais diversos âmbitos, político, social, económico, cultural, linguístico, e, portanto, eu gostaria que nos desse um primeiro retrato, uma primeira panorâmica sobre a situação da Guiné-Bissau, que é esse o foco do tema da sessão 2. Lúcio, a palavra é tua. Eh, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Renato Epifânio eh, pelo gesto, não é? E agradecer a Paula Policarpo, o Rui Martins, o Avelino Gomes, o Aquiles, o Luís Monteiro, o Vítor Chongó. E pronto, pelos vistos que alguns ainda não entraram, mas espero que vão conseguir entrar. E agradecer essa oportunidade que a Páscoa está a nos dar para falar um pouco sobre o nosso país, que é a Guiné-Bissau, e que ao longo dos anos que pronto, as pessoas têm vindo a ouvir as situações menos favoráveis em termos de administração, ou seja, governabilidade na Guiné-Bissau. E isto é preocupante não só para os cidadãos guineenses, mas também como os estrangeiros que vivem lá e os que vivem cá. Mas pronto, isso faz parte da vida, é natural, acontece praticamente em todas as sociedades. Só que Já agora, Lúcio, só uma pergunta por ignorância minha e suponho que de muita gente aqui presente. Tu falaste dos estrangeiros que vivem na Guiné-Bissau. Aliás, há um texto que tu enviaste, que vai ser publicado na Nova Águia, que resulta dessa tua intervenção no mais recente encontro do Observatório SEDES da CPLP, barra Congresso da Cidadania Lusófona, onde falas de uma crescente comunidade francófona de países vizinhos, não é? E, portanto, quando sim, sim, falas de cidadãos não guineenses, estrangeiros, estás a falar sobretudo desses países francófonos, vizinhos, não sim, é? sim, sim. Obviamente que isso é mais que uma realidade. Nós temos vindo a detectar essa situação, não é de agora, eu me lembro desde 1986, na altura éramos criança, eu e o Avelino, pronto. Como sabem que o Estado da Guiné-Bissau, pela sua fragilidade em termos da administração pública, e não conseguem fazer face ao fluxo dos imigrantes vindo dos países vizinhos, sobretudo Senegal, Gâmbia, Gâmbia que é a exceção, que é obviamente que é o país
com a exceção da língua francesa, mas sim inglesa. Nós temos os vizinhos, que é os vizinhos da Guiné-Conakry, a quem nós fizemos fronteiras pela via marítima e como pela via terrestre. Ao sul da Guiné-Bissau, fizemos fronteira com a Guiné-Conakry e ao norte ao mesmo tempo. Então, sendo assim, é difícil estancar o fluxo da entrada dos Mas, cidadãos mas da uma Guiné-Conakry. dupla questão, Lúcio. A Sim, primeira, esse Lúcio é, fluxo. esse fluxo é bidirecional, ou seja, da mesma forma que há cidadãos desses países que vivem na Guiné, vão para a Guiné-Bissau e vivem lá, também há cidadãos guineenses que vão para esses países, pergunta número um, e pergunta número dois, na Guiné-Bissau tem havido algumas tensões sociais à conta desse fluxo migratório? Sim, 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 naturalmente, sim, houve, porque assim, estão importando a cultura deles para a nossa cultura, sobretudo no aspecto religioso. E nós sabemos que a Guiné-Bissau é o único país da, 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 da língua portuguesa inserido na Zona Franca. E a maioria da população da Guiné-Conakry são os muçulmanos. Têm uma regra muito rígida em relação aos nossos irmãos da Guiné-Bissau, né? Houve em tempos atrás umas querelas, mas pronto, como os governantes estão interessados em governar o país a todo custo, ninguém tenta dar importância a esta situação. Mas, Mas desculpa lá, dizendo, mas só para as pessoas, enfim, que nos estão a seguir e que depois verão esta gravação, qual é então o panorama religioso dos guineenses, em termos de proporção? São maioritariamente católicos, animistas? olha, realmente neste momento não tenho uma precisão exata dessa situação, mas na altura era, há 10, 12 anos atrás, era católica. Uhum. Agora, com a vinda dos vizinhos da Guiné-Conakry, da Gâmbia, do Senegal, eu posso dizer que maioritariamente é a religião muçulmana. É a religião muçulmana. Mas nesse aspecto, como eu falei atrás do fluxo dos imigrantes, é que, por exemplo, a Guiné-Conakry não faz parte, não, quer dizer, não entrou no espaço franco monetária, só entraram politicamente, mas já saíram porque houve o golpe militar há 2 anos que derrubou o presidente, o ex-presidente Alpha Condé, e eles unilateralmente deixaram o espaço cereal. Portanto, o espaço ideal junta os países ocidentais daquela zona, não é? Sim, 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 senhor. Sim, Muito bem, é senhor. um espaço de cooperação económica essencial. Exatamente, sim. Muito bem, Lúcio. Não sei se queres partilhar a palavra com alguns dos teus convidados a respeito de alguma questão que esteja em cima da mesa. Sim, claro. Por exemplo, a pessoa que está a viver neste momento no país, que é o Aquiles Ulisses Monteiro. E o Domingos Chongó, que O Domingos, voltou sim, o- voltou da Guiné há 30 dias atrás.
Mas o Domingos de Xambô, ele há pouco estava connosco, mas saiu outra, não manteve a ligação. Ele Sim, sim. saiu Eu, aqui eu, do. é que- eu Aquiles não sei se está a conseguir, que eu acho que o Aquiles está em trânsito, não é, Aquiles? Está-nos a ouvir? É que tem que ligar o microfone também, está com o microfone desligado. Portanto, estou a ver o Aquiles, mas não estamos a ouvi-lo. Sim, parece que ele está em trânsito. Avelino Gomes da Costa. Sim, sim, o Avelino. Vamos Também ouvi-lo. tem, também Vamos, tem o telefone. sim, mas ouvi muito bem, Sim, Avelino. boa noite, boa noite. Muito Olá, boa bem. noite, O Avelino. que é que tem a dizer sobre aquilo que já ouviu? O que é que tem a acrescentar? Sobre aquilo que falou o Lúcio há bocado, né, a respeito Uhum. do fluxo migratório, eu acho que é uma questão, na verdade, que o efeito da globalização hoje em dia tem proporcionado, ou seja, tem criado, as pessoas saem de um país para o outro e somando ainda a questão de que a Guiné-Bissau faz parte da Zona Franca, como é do vosso conhecimento, né? Da UEMOA, então é muito natural que os senegaleses viajam para Guiné-Bissau, os guineenses de Conakry, os mauritanianos, né? Para exercer algumas atividades comerciais, né? Que eu penso que é o caso da maioria que estão na Guiné. Isso tem, na verdade, criado uma espécie de imagem sobre essas pessoas, em parte, porque talvez a questão do respeito das leis fundamentais no país, né, da forma de viver, que é muito importante, porque quando a pessoa chega no país, a primeira coisa a ter em conta tem que ser o quê? Respeitar as leis fundamentais do país, né? Viver respeitando também aquilo que o Estado impõe para a regulação social, né? A regularização social neste caso. Né? Portanto, mas como temos um país um pouco falhado nesse aspecto, porque não tem controle em muitos setores, né? O setor econômico não é tão regulamentado. Vejamos só o exemplo concreto das pessoas, por exemplo, que fazem comércio, né? Essa expressão, Avelino, permita-me só a pequena interrupção, porque isto é um debate dinâmico. Essa expressão que usou é muito pesada, mas é uma expressão recorrente a respeito da Guiné-Bissau, não é? O Estado falhado, um país falhado. É essa a percepção que até que os mais jovens têm, até porque, como sabemos, os países africanos, e a Guiné não é exceção, Eu tenho. são países muito jovens, ou seja, são países em que a população jovem é muito tem um peso demográfico muito forte. Há essa sombra, essa consciência ou essa percepção? A meu ver, penso que sim, né? Mesmo que talvez por uns, né, por algumas pessoas, talvez o termo, a terminologia Estado falhado não deve ser usado, digamos que um termo pejorativo, dado que não caracteriza realmente o que o país representa, mas há, a meu ver, uma falha, ou seja, falta de coordenação e também e, e de criação de um quadro coerente, né, para a afirmação propriamente dita do Estado. Porque se não existe o Estado, se a administração pública não está organizada, portanto, haverá obviamente problemas, né, de toda natureza, obviamente, né, que cria, portanto, a questão, por exemplo, que estamos a abordar há bocados, pessoas chegarem, que não respeitem nada, que fazem tudo, mas essa simbiosidade, entre aspas, essa mistura que deve haver entre povos, até porque hoje em dia somos, ah, por uma questão de pertencermos a essa organização que é a EMOA,
obviamente, temos que ter a mobilidade, né? O exemplo da União Europeia, concretamente, né? Só que sai daqui, de França, por exemplo, que vai para Portugal, Luxemburgo, Bélgica e exemplos concretos. Portanto, o que interessa, como eu disse, é que o Estado deve nesta ordem de ideia, ter uma organização, não é? Não falo de uma organização que seja rígida, mas de enquadrar o que pode ajudar a sociedade neste aspecto, né? Viver numa condição apropriada, né? Uma condição apropriada. Portanto, se não tem É muito organização, curioso que, enfim, que o debate tenha começado por aqui, até porque, em geral, essa questão, enfim, aqui em Portugal e na Europa, como vocês sabem, é uma questão muito premente, até com consequências políticas que estamos a ver à nossa volta, não é? Os fluxos migratórios, mas o que em geral se fala é dos fluxos migratórios de África para a Europa, enfim, entre os Estados europeus. Entre os Estados africanos, enfim, também por razões relativamente óbvias, essas notícias não nos chegam enfim, isso não, o que vocês disseram e que partilharam, com conhecimento direto da situação, não, para nós não era muito tangível, enfim, não era muito perceptível, mas é interessante começarem por aí, ou terem começado por aí, se bem que eu imagino que, enfim, os grandes problemas da Guiné-Bissau não têm a ver propriamente com esses fluxos migratórios, não é? São problemas endógenos que já se arrastam década após década, nomeadamente no plano político, enfim, nós temos ouvido regularmente, e a Guiné-Bissau tem sido notícia em Portugal recorrentemente por golpes de Estado, por eleições que são contestadas. A situação política continua muito instável e muito bloqueada. Isso é um grande fator de pessimismo, não é? Imagino. eu acho que sim. Eu acho que sim, porque olhando para o quadro geral sobre a evolução do processo democrático na Guiné-Bissau e da liberdade de expressão, estou dizendo, dos direitos humanos também, há um quadro negro que se aponta, né? Porque, de uma forma geral, é uma coisa que não é de hoje, né? Tem evitado esforço, as pessoas estão se a habituar com o regime, ou seja, estamos na promoção da dita democracia que ainda está na sua fase embrionária. Portanto, há ingredientes para que um Estado seja democrático, há ingredientes, obviamente, que têm que ser colocado nesta composição, ou seja, neste percurso, para que possamos de facto falar de um Estado democrático de direito, ou seja, falar de um Estado onde há liberdade de expressão, falar de um Estado onde há minimamente a democracia, né? Portanto, acho que estamos no inverso de todo esse processo, dado a dinâmica, porque estamos a viver períodos, né, de uma política, de fazer política, ou seja, de agir político, de dividir para melhor reinar, né? Portanto, isso não tem proporcionado uma imagem que projeta também o futuro da Guiné-Bissau de forma segura e sobretudo para os jovens, e que está a precisar de muitas coisas, inclusive o Lúcio começou no início da sua abordagem a falar sobre a questão da educação, né, que para mim é um dos pilares fundamentais, né, para desenvolver um país, né. Portanto, temos problemas ligados à educação, que não é de hoje, né, porque abordar a questão da educação remete-nos, obviamente, a citar três fases. Por exemplo, a educação na época colonial, que era caracterizada como elitista, seletiva, depois com um impacto negativo sobre o processo, né, da alfabetização, porque não havia muita gente que sabia ler na altura, né? Depois passamos por uma segunda fase, que é a fase
da educação, né, já com a experiência da luta à libertação nacional, em que a questão da escola e o trabalho produtivo devia se associar. Depois temos também a educação do período pós-independência, né, que constituiu todo um bojo, né, toda uma preocupação dos sucessivos regimes para que o processo, ou seja, a preocupação da reforma seja patente, para que possamos ter uma educação voltada à nossa realidade, porque a educação, o modelo de educação que herdamos e com poucos recursos que tivemos, que ainda hoje apresenta o nosso sistema de ensino, não tem, na verdade, promovido aquilo que poderá ser a missão da educação, né, centrada na questão de formação do homem novo, né? Portanto, penso que há uma série de coisas a pensar, né, neste contexto de educação, um país que ainda não tem uma universidade, por exemplo, de raiz, né? Temos universidades, temos universidade pública e privada, mas que, na verdade, ainda penso que falta alguns ingredientes de funcionamento para que possamos estar em pé de igualdade, ou seja, de competitividade com os outros países da sub-região. muito bem, Avelino. O Aquiles Monteiro, está a ouvir-nos? Por isso agora já está. Tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, Aquiles. Nós estamos a ouvi-lo. Eu estou a ouvi-lo falar, mas não estamos a ouvi-lo. Tem que ligar o microfone e tem que ser o Aquiles a fazê-lo. Aí no seu monitor, não sei se está no telemóvel, há de haver um ícone do microfone e tem que o acionar. Senão não conseguimos ouvi-lo. Enfim, já... Agora sim, muito bem. Muito bem, Aquiles. Boa noite. Boa noite, Aquiles. Está num sítio muito barulhento. Está num sítio muito barulhento, certo? É verdade. Eu estou na rua. Mas isso não é muito boa ideia para conversar connosco. Não consegue ir para outro sítio? Mais silencioso? Estou a mudar. Veja lá, porque assim isso depois dificulta a nossa audição naquilo que tem a dizer. 50 segundos. Não se consegue ouvir. A questão é o barulho de fundo. O barulho de fundo é que sobrepõe. Mas enfim, o Aquiles está a movimentar-se visivelmente. Muito bem, veja lá, Aquiles consegue um espaço mais silencioso para que o possamos ouvir nas devidas condições. Enfim, vou fazer aqui um ponto de situação. Não sei se o Aquiles tem acompanhado desde o início aqui o nosso debate sobre a situação da Guiné-Bissau, já houve intervenções do Lúcio Sanhá e do Avelino Gomes da Costa. Enfim, temos falado de várias questões, agora mais recentemente sobre a questão da educação, que é uma questão estruturante de qualquer sociedade. Falámos também nos bloqueios políticos, falámos também, enfim, dos fluxos migratórios, ainda que eventualmente essa não seja a questão fundamental, não é, da Guiné-Bissau, mas enfim, faz parte da situação. Não sei se o Aquiles foi acompanhando o que é que falámos até agora. Sim, ouvi. Muito bem. Então, o que é que tem a acrescentar daquilo que ouviu, o que é que gostaria de sublinhar e de acrescentar? Bom, para sublinhar sobre o nosso problema da Guiné-Bissau, no que toca à educação, não é? Estamos a falar da situação da Guiné-Bissau nas mais diversas vertentes, política, económica, social, cultural, linguística. E estamos a falar aqui numa perspectiva de futuro, não é? Aliás, já aqui se falou, até na última intervenção a propósito do Avelino, dessa sombra, enfim, desse qualificativo, que é muito pessimista, não é? Mas que volta e meia, recorrentemente, se usa para qualificar não apenas a Guiné-Bissau, mas outros países, que é o qualificativo de Estado falhado, não é? Mas, obviamente, isso é dizer que não há futuro.
E obviamente que os guineenses exigem com toda a legitimidade que haja futuro, desde logo para eles próprios, não é? E nós, cidadãos lusófonos, eu diria, também esperamos que a Guiné-Bissau, como todos os países, tenham um futuro e um futuro em comum e em cooperação. E, portanto, aqui a questão é o que é preciso para que a Guiné-Bissau tenha um melhor futuro a esses mais diversos níveis. Bom, para começar, vou voltar um bocado atrás à independência da Guiné-Bissau. O que aconteceu quando os portugueses abandonaram legalmente a Guiné-Bissau, nós tomamos as rédeas do nosso destino. Mas, na altura, a maioria dos técnicos do sistema administrativo, todo o Estado da Guiné, eram cabo-verdianos, assimilados com a nacionalidade guineense. A dada altura, houve uma crispação no golpe do Estado que abanou o sistema social e muitos cabo-verdianos, entre aspas, já eram guineenses, já tinham nacionalidade e não se arrancaram, fugiram para Portugal e para Cabo Verde. O que é que acontece? Todo o país ficou abandonado com técnicos sem experiência. Porque os que tinham experiência foram-se todos embora. Professores, administradores, governadores, administrativos, bancários, banqueiros, tudo foram todos. Uma imigração, eu também fiz parte e saí durante 20 anos e andei por Portugal depois vim embora. Mas o que aconteceu depois do golpe de 14 de novembro, é que deu um outro problema, um outro golpe de Estado, aquela guerra civil de que durou um ano. Então essa guerra civil, destruturou completamente a sociedade guineense. Quer dizer, aquilo já estava mal e a guerra civil destruturou completamente. As famílias ficaram completamente nuas. Nuas em que sentido? Eu, quando cheguei, reparei que as crianças é que estavam a tomar conta das famílias, porque os pais tinham sido mortos, caíram na emboscada e morreram, mas eram tantas. E notava-se que as pessoas viviam aqui e agora. Hoje, amanhã, não sei. Toda a gente. Hoje, amanhã, não sei. Isso, quem não tem dopamina para sonhar, a viver o aqui e agora, tem um problema sério, porque o futuro quase não conta. E este país, ao meu ver, tem esse estigma do aqui e agora. Vamos viver agora. Porque o amanhã ninguém sabe. As meninas, nota-se muita juventude à procura de escolas, mas também nota-se muitos professores a querem lá saber de preparar bem uma aula. Os professores da escola pública fogem todas para a escola privada. Há mais escolas privadas do que escola pública. Então, o ensino passou a ser agora um negócio. Tudo porque o aqui e agora está por cima da mesa. Eu quero viver agora, quero ter tudo agora. Todo o sistema nervoso está a funcionar para o agora. Não sei se amanhã vou resistir. Se vou cá estar, então não quero saber. Isto quer dizer que abrangeu todas as camadas sociais. Todas as faixas etárias, desde que tenho 18 anos até menos, 14 anos, já se tem independência, minas para andar por aí, e mesmo que a lei diga que são 18 anos, mas funciona pouco. Para além de dizer, estou a falar da lei, que não se consegue fazer um país funcionar quando existem problemas desse género. Então, também a lei que os reguladores da lei, os fiscalizadores também não conseguem, não têm conseguido pôr ordem nisto.
isto tudo vai provocar o quê? Danos na educação, primeiro nas famílias, depois abrange a educação, depois passa para a economia do país. Os políticos não ficam atrás, também fazem para a sociedade. E todos nós estamos neste barco e não sabemos exatamente quando é que isso vai acabar, porque estamos muito estruturados como sociedade. Mas não toda a gente, como sabe. Isto tudo, eu estou-me a meter na barca, como todos os guineenses deviam se meter, e pensar que somos todos nós, não são uns e outros não. A Guiné é nossa, estamos aqui, então isto é tudo nosso. Tudo que acontece, acontece para todos, e se não acontecer, não acontece com ninguém. É nesta ótica. Então, o que se passa exatamente na Guiné-Bissau, fora as nossas querelas políticas, que destruturam completamente o sistema, a partir de 2000, nunca mais houve um governo. O único presidente que conseguiu fazer o mandato foi o antecessor deste que está, que é o presidente Carlos Vaz, o vulgo João Massa. Ele é que conseguiu, nos 50 anos de independência. O único presidente que conseguiu fazer o mandato. Então, nenhum governo conseguiu pegar no país durante 4 anos seguidos. Os governos caem. Vamos ver, por exemplo, no caso da educação de ontem, estava a falar com um colega, nós não temos um programa nacional de educação geral. Há mais escolas privadas, cada escola privada tem o seu plano. A inspeção não está nem aí. Se for é para cobrar, porque as cadeiras estão partidas, porque o espaço físico não é o ideal, mas o interessante, o que é mais importante, o sistema não quer saber. Isso anda por aí, andam atrás do aqui agora, o dinheiro no bolso, e a minha casa tem almoço e jantar, o resto é conversa. Vou ficar por aqui por enquanto. Muito obrigado, Aquiles, até por essa sua visão muito, muito impressiva, permita-me que a qualifique assim. Achei muito interessante, até muito sugestiva essa sua expressão, viver o aqui e o agora, não é? Como se não houvesse futuro, houvesse futuro seguro. Por outro lado, também fez bem, porque obviamente que todos os países têm uma história e há problemas do presente que derivam dessa história. E como sabemos, havia esse projeto comum, até apadrinhado pelo Amílcar Cabral, não é? De haver uma independência conjunta de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, aliás, era o mesmo partido, o PAIGCB, mas depois não houve condições, enfim, isso também agora é irreversível, não é? Cabo Verde seguiu o seu caminho e Cabo Verde, para bem dos cabo-verdianos, apesar de tudo, tem seguido um caminho mais auspicioso. Aliás, eu até por outras razões, enfim, até pelas minhas funções enquanto presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, procuro seguir sempre o que se passa em todos os países da língua portuguesa, nomeadamente em África, e procuro partilhar boas notícias, boas notícias relativas a esses países. E às vezes é difícil, e o país onde, apesar de tudo, vai havendo algumas boas notícias, ou algumas menos más notícias, apesar de tudo, tem sido Cabo Verde. De facto, a nível político, por exemplo, em Cabo Verde há eleições, já houve transições pacíficas do poder entre vários partidos, a nível dos índices sociais, económicos, educacionais. De facto, na Guiné-Bissau, as notícias que surgem, em geral, são sempre más, são sempre convulsões sociais, são sempre eleições falhadas, é sempre contestação. E a vosso ver, enfim, eu gostava de vos ouvir, sobretudo, porque vocês conhecem melhor a situação do que eu, certamente. A minha questão, eu tenho uma grande questão para vos colocar e gostava que vocês falassem sobre isso. A questão é,
há forças internas na Guiné-Bissau suficientes para fazer essa mudança necessária, ou essa mudança necessária tem que estar necessariamente apoiada por forças externas, e aqui as forças externas poderiam ser da CPLP, de outros países de língua portuguesa. Qual é a vossa percepção sobre isso? Vocês sentem-se, na Guiné-Bissau, sentem-se sozinhos, sentem-se abandonados pelo mundo, pela CPLP, acham que o caminho poderia ser esse, de maior cooperação, e que através dessa cooperação, desse maior apoio, a mudança poderia ser mais fácil? Enfim, qual é a vossa percepção? Gostava de vos ouvir sobre isso. Olha, não sei se eu posso, muito rapidamente, tentar responder esta questão. Força. Eu acredito que a solução para os guineenses deve partir mesmo da iniciativa dos guineenses, em primeiro lugar. Focando-se na união, porque é preciso criar união, né, que também tenha da sua parte a questão da sinergia republicana para que possamos dar resposta a vários desafios no país. Este aspecto é importante para mim. O segundo aspecto é o trabalho. Precisamos de trabalhar, mas trabalhar seriamente. Trabalhar para desenvolver o país deve também implicar, ou seja, deve significar que o Estado tem que criar condições, né, para que, sobretudo, a camada juvenil possa, né, se colocar nesta perspectiva, né, de ajudar o país a se colocar numa espiral ascendente rumo ao desenvolvimento. Isso é fundamental. Eu acho que a questão da produtividade, que seja no setor privado, ou seja, dentro da administração pública, a gente tem que aceitar, por exemplo, esse desafio de trabalhar para que possamos, em conjunto, avançar. Isso é importante. O terceiro aspecto que eu queria evocar, né, também é a questão de patriotismo. Eu acho que é necessário termos amor à nossa pátria. Estando dentro da Guiné-Bissau ou estando fora, é possível pensar em projetos que podem ajudar a desenvolver o país. Porque, às vezes, podemos assim dizer que o Estado também é limitado nas suas ações, na sua missão essencial, desenvolver o país. Portanto, a colaboração da diáspora, né, pode ser uma ferramenta importante neste processo. Mas para que isso aconteça, é preciso também criar condição, né, para que os imigrantes possam investir no país. O exemplo concreto de Singapura, para os que conhecem a história. Singapura foi um país que teve a sua crise, passou por várias décadas, digamos assim, de crise e falta de estruturação, mas que, a um momento dado, através de investimento externo, né, o país cresceu. Portanto, isso é importante, porque a cada vez que houve, por exemplo, na Guiné-Bissau, a questão de conflito, de instabilidade, não sei aquilo, é claro que tudo isso inibe investimento externo. Quem é que vai investir num país de instabilidade crônica? Ninguém. Os guineenses precisam, neste aspecto, pensar que temos que ter amor ao nosso país, né, à nossa pátria, para poder avançar certas coisas. É possível, temos nicho de investimento em vários setores. Mas para tal é preciso pensarmos e vermos em conjunto o que podemos fazer para ajudar a Guiné-Bissau. Portanto, não obstante a colaboração dos parceiros internacionais, por exemplo, potencialmente interessados em ajudar a desenvolver o país, mas temos também exemplos, né, concretos. A Guiné-Bissau passou por várias fases, assim digo, de crise no qual não se vislumbrou, né, nenhuma resposta adequada.
por parte de CPLP, por exemplo, em concreto, de CDAO em concreto. Então, a gente fica naquele ciclo crônico de instabilidade, de problemas, né? Portanto, que eu acho que a solução, a meu ver, tem que partir mesmo dos guineenses, porque temos que pensar nesta cultura de que o nosso país, nós é que temos que começar a fazer algo, dar sinal positivo para que os outros possam vir nos ajudar, né? Fico por aqui por enquanto. Muito, muito bem, Avelino. Mas já agora, enfim, se não for a inscrição, e obviamente não é esse o foco, fala um pouco de si. O Avelino não vive na Guiné neste momento. Não, estou em Paris há 14 anos. Está em França, muito bem. Então fale-me um pouco, enfim, extrapolando a sua experiência pessoal. Avelino, Falou, deixa-me só dizer uma coisa. Avelino, por exemplo, estava a falar, eu gostei muito de o ouvir e dizer que o país deve ser melhorado e deve prosperar com os guineenses e não obviamente com algum apoio, mas que tem que ser os próprios a tomarem conta do seu destino no país. Mas agora, já que está em Paris, ora, está um país, que é um país organizado, mas que também tem imensos problemas, e estávamos a falar dos problemas da imigração, o Lúcio, etc. Não é uma... os problemas não tem talvez os da educação, e também tem alguns, mas tem outros, e tem também, nomeadamente, alguns dos que são transversais a todos os países hoje em dia, a todas as sociedades, por aquilo que vocês já disseram, com a globalização, com as migrações são normais. Nós também somos Portugal, um país de imigrantes. Também, nós temos quase 2 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo e somos ao todo 11 milhões. Portanto, muito bem, Paula. Agora ficaste. Estão-me a ouvir? Estando eu mesmo na condição, porque venho para cá, depois de terminar os meus estudos no Brasil, vim para cá fazer mestrado, né? Cheguei aqui com estatuto de estudante, né? Passei o tempo a fazer meus estudos, que agora trabalho, mas há uma questão aqui que é tão recorrente. Na França, o que tem, né, também ajudado, né, na sondagem, não só a subida da extrema-direita, como vocês sabem, né, a bandeira da luta, ou seja, o que tem sido colocado no discurso sempre é a questão migratória. Mas é um problema transversal às sociedades. Que para mim, na verdade, não é o pano de fundo, não é o real. Porque quando a gente se coloca numa perspectiva econômica para ver, em termos de PIB, quem é que produz? É só o exemplo de sair na madrugada, por volta de 5 da madrugada, 4 da madrugada. Quais são as pessoas que estão no metro? São os imigrantes, que fazem os trabalhos que os nacionais, ou seja, as pessoas que nasceram aqui, não fazem. E essas pessoas contribuem, pagam imposto. O Estado vive do imposto, como vocês sabem. Então, a questão da imigração, acho que para a França há um pecado original. Tenho tias aqui que chegaram na década, imagina, nas décadas 50, por aí. Okay? Que não foram escolarizados. Uhum. Que hoje são franceses. Sim. Que não sabem falar francês perfeitamente. Há muitos anos. Está vendo? Quer dizer, tudo isso é um pouco paradoxal. Quer dizer, a política de acolhimento, e eu mesmo, de momento, eu vou chegar nesta parte depois, a política de acolhimento aqui na França tem uma falha enorme.
né, tem uma falha enorme de integração. O que hoje o governo francês reclama, muitas das vezes, das questões ligadas à imigração, é a própria falha que o sistema de integração causou outrora. E que hoje está sob efeitos porque essas pessoas não foram escolarizadas e, ademais, temos problemas, né? Por exemplo, da evolução da tecnologia. Chega no supermercado, tem que fazer a compra numa caixa livre. Para uma pessoa que não sabe ler, imagine, como é que ela consegue? Se não tem ninguém aí para dar um suporte. As pessoas que não sabem ler, que estão aqui, mas que são nacionais, já foram naturalizados franceses há muitos anos. Portanto, se tiver essa questão, como eu digo sempre, de imigração, de fluxo migratório, que é um pouco aberrante, assim posso dizer, para o Estado, porque acarreta muitos custos em termos de prestação social, por que não controlar um pouco a fronteira e ver a situação dos que já estão aqui há 20 anos? E tenho familiares que já estão aqui há muito tempo, que não têm residência. E como que essas pessoas podem viver? E que nem conseguem voltar para o país de origem, porque estão numa situação de ilegalidade há mais de 15, 20, 25 anos por aí. O que não acontece muitas das vezes em Portugal, porque em Portugal é muito mais rápido conseguir uma residência. Agora já não é Exatamente, tanto. as coisas Também estão... estamos com muitos problemas, mas Compreendo. era sim. Exato, era, em termos de comparação. Portanto, de qualquer das formas, vendo esta realidade, transpondo-a para o contexto canadense, vamos ver que é uma coisa que não tem nada a ver. Eu, de momento, eu estou trabalhando na questão de gestão, né, de pedido de asilo na França. Estou trabalhando como organização tutelada, em parte, pelo Ministério do Interior, porque, pronto, como é que é... portanto, o financiamento, 70% é do Ministério do Interior. Eu mesmo, o salário que eu ganho é do Ministério do Interior, né? Portanto, há uma coisa a rever nesta situação, né? Que é preciso, porque não basta dizer sim, tudo isso são os estrangeiros, não sei aquilo, não sei aquilo, não sei aquilo, mas sem pensar também da vantagem, né? Da mão de obra estrangeira aqui, por exemplo. Mas a minha pergunta, Avelino, Sim. permita-me, e eu não te sentido. Hum. Sobre a importância das diásporas. Nós sabemos que para vários países, não apenas africanos, aliás, para Portugal, desde logo, como disse a Paula, a comunidade imigrada é relevante, até pelas remessas, pelo envolvimento, pela interação. Aliás, como sabem, recentemente houve eleições em Portugal, que essa questão surgiu, porque, enfim, há círculos, no caso das eleições portuguesas, há 2 círculos, da Europa e fora da Europa, e há dificuldades na votação, mas enfim, isso agora também não é questão. A minha questão é a interação, o envolvimento das diásporas, no caso da Guiné-Bissau. A partir da sua experiência, Avelino, e da sua percepção, e não apenas da comunidade guineense radicada em França, esse envolvimento existe, ou seja, os guineenses que, no nosso caso, enfim, que se procuraram formar e qualificar fora da Guiné-Bissau, têm perspectivas de voltar, enfim, de contribuir para esse futuro da Guiné, ou a sua percepção é que muitos guineenses, de alguma forma, se aliaram da Guiné-Bissau e, portanto, querem seguir a sua vida própria e já desistiram um pouco do país? Qual é a sua percepção? Portanto, eu pessoalmente digo que eu vou voltar, porque eu gosto do meu país e eu penso, em primeiro lugar, se tivesse a oportunidade de estudar, eu fui porque foi o Estado guinense, foi no âmbito da cooperação, obviamente, entre o Estado da Guiné e o Brasil, né? Fui fazer a minha graduação no Brasil, depois de terminar, depois vim para cá fazer o mestrado, né? Que eu terminei já estou com outros projetos sobre o doutoramento, mas eu penso voltar, obviamente, para dar a minha modesta contribuição, porque senão, todos os anos passados, estudo, não sei mais aquilo, não terá muito significado para mim. Seria um suicídio.
propriamente dito, do meu sonho, digo assim, da minha perspectiva. Sei que para o contexto guineense atualmente não tem sido fácil. Não tem sido fácil por quê? Porque não há nenhuma política de cooptação de quadros. Isto é uma realidade. Os que estão lá, que conseguem, estão a trabalhar, conseguiram por uma razão ou outra. Conseguiram, porque mas não tem sido fácil, não tem essa política. Quando chegaram os quadros, não tinha uma forma, digo assim, de criar abertura, né, para que os quadros possam, né, mostrar as suas competências. Porque não tem concurso público, como é do seu conhecimento, penso que você já sabe que não existe concurso público, né? Mesmo que existisse, mesmo, não é uma coisa de muita transparência. Tem as pessoas hoje em dia que conseguiram ingressar na função pública por via partidária, porque fizeram parte de um partido, é o partido que está no poder, portanto, passaram não sei, da juventude do partido para uma outra coisa, quer dizer, labutaram e usaram toda a estratégia necessária, como é óbvio, né, para poder chegar lá onde estão. Portanto, mas eu penso que isso é importante. Eu sei que também alguns dos meus colegas que estão na diáspora estão decepcionados com a conjuntura do país, alguns dizem que não vão voltar, porque pronto, mas eu não aconselho tanto, porque eu acredito que depois da tempestade virá a bonança. Então, eu acredito nesses dias, que pode ser daqui, não sei, 10, 15, 20 anos, mas a Guiné um dia será um país onde haverá competição, onde aqueles que estão, não digo preparados, mas que têm a vontade, que têm o patriotismo de fazer algo para o desenvolvimento daquele país, terão espaço. Porque agora está complicado, isso é verdade. Muitos passaram anos e anos a fazerem, né, estudos, né, de licenciatura, doutoramento, e depois você faz, bom, como é que eu vou fazer se voltar com o nível de doutoramento para Guiné? Em primeiro lugar, o que se coloca, quem vai me pagar com o título que eu tenho como doutor? Então, é um sacrifício, ou seja, a pessoa talvez só tem que ter um patriotismo exacerbado para aceitar voltar nesta condição, vendo outras oportunidades no país onde estudou, por exemplo, para dar aulas daqui, ou conseguir um emprego numa empresa, conseguir um emprego propriamente dito através do Estado, não sei aquilo. Pronto. Acho que tem tudo isso, mas eu pessoalmente penso que eu vou voltar, sim. Eu vou voltar. Não sei quando, mas eu vou voltar. Primeiro porque tenciono dar aulas, né? Eu gosto de partilha, de saber, e, portanto, penso que se voltar, uma das primeiras coisas é pegar horário, não interessa tentar não sei aquilo, vou estar aí na academia dando aulas para depois ver como é que eu posso integrar o sistema. Muito bem, Avelino, e obviamente que, complementando a minha questão de há pouco, obviamente que o futuro possível e mais do que possível ideal da Guiné-Bissau terá que passar essencialmente pelos guineenses. Quer os que residem na Guiné atualmente, quer aqueles que, por razões várias, nomeadamente de qualificação, estão noutros países, em França, em Portugal, como o Lúcio, e de facto seria um desperdício não aproveitar essa qualificação de muitas pessoas para contribuir para esse futuro comum da Guiné-Bissau. Não sei, Lúcio, a esse respeito, se queres partilhar o teu testemunho, a tua experiência de vida. Também temos falado, enfim, eu falo regularmente com o Lúcio Sagná, a tua perspectiva também é voltar para a Guiné, certo? Lúcio, tens de ligar o microfone. Sim, senhor. Agradeço a sua questão, porque um dos meus objetivos é esse,
Foi por isso que eu sempre tentei entabular contato com os colegas guineenses, com os patriotistas guineenses, com os nacionalistas guineenses, para buscarmos uma saída. Como o senhor fez uma questão aí, perguntando se há forças vivas internas. Sempre havia. E há. Infelizmente, hoje essas forças vivas foram dispersadas de uma forma agressiva e muitas pessoas foram presos, torturados, humilhados e houve manifestações estudantis onde usaram arma de fogo, balas reais contra os estudantes. Mas aquilo não irá desestabilizar o foco dos jovens guineenses. Nós estamos aqui, obviamente, sentimos o país no coração e nós sabemos. Desculpa, Lúcio, só uma pergunta. É um parênteses, depois tu retomas a tua linha de raciocínio. Mas é uma curiosidade minha. Essa descrição que fizeste sobre o que se passou recentemente na Guiné-Bissau, Sim, sim. como sabes, até porque estás em Portugal, isso foi objeto noticioso, enfim, muito relevante em Portugal, o que se passou em Moçambique. A descrição parece a mesma, não é? Contestação nas ruas, população muito jovem a contestar, enfim, repressão policial, militar. A minha questão é uma curiosidade, mas, enfim, a meu ver, não é relevante. O que se passou é apenas como amostra. O que se passou em Moçambique foi objeto noticioso na Guiné-Bissau, ou seja, as pessoas na Guiné-Bissau tiveram notícia do que se passou em Moçambique, até para perceber a relação, a interação entre os países de língua portuguesa em África. Sim, senhor, com certeza. Mas, infelizmente, como sabe, é que há duas realidades diferentes entre Moçambique e a Guiné-Bissau. E o nível da qualificação acadêmica e a visão das pessoas é relativamente diferente. Só que na Guiné temos pessoas. Hoje, muitos podiam estar na rua, mais uma vez, para lutar pelas causas justas, como tem vindo a acontecer em Moçambique, aconteceu, só que há forças que deviam proteger o povo, que devia estar ao lado do povo, não estão. Estão do lado do atual presidente. A Guiné-Bissau hoje não se vive a democracia. Nós hoje podemos dizer que o regime que foi implementado hoje é o presidencialismo. Não há mais. E o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, só que não quer ver, porque não quer, está em conveniência com o presidente da República. As forças de defesa e segurança que tinham o papel de proteger a integridade territorial, o povo, hoje são exatamente eles que viraram, por causa foram aliciados, subordinados. Não há dúvida nenhuma das notícias, das informações que vocês tiveram na Guiné, do tráfico de droga, aos olhos vivos, e o dinheiro de corrupção. Recentemente aconteceu com o caso Novo Banco. O caso Novo Banco são dinheiros provenientes da Guiné-Bissau. Como o Adelino disse há bocado, há muitas coisas, na verdade, que
tudo tem que partir dos guineenses. Os guineenses nunca baixaram o braço. Os que estão lá a viver sempre mostraram as suas intenções. Lutaram, mas há uma coisa que nós devemos falar, infelizmente, para os que estão a viver na diáspora ou a Europa não sabe que hoje a administração pública guineense foi sequestrado, foi partidarizado. Para chegar à administração pública na Guiné-Bissau, tem que ter padrinho, a pessoa tem que ter filiações políticas, quando não devia ser. Os objetivos dos homens e mulheres que lutaram pela independência daquele país era outra. Mas, infelizmente, nós sentimos, eu digo isso sempre, também a Guiné-Bissau não pode andar sozinho. Nós fazemos parte das sociedades das nações, nós precisamos de outras nações para compartilharmos as ideias, que é muito importante. Eu não vou dizer que Portugal é culpado, mas tem a sua cota à parte, porque nós sentimos abandonados pelo Estado português. Eu sei que o povo português não é culpado, mas o Estado português abandonou por completo a Guiné-Bissau. E eu digo e volto a repetir que nós precisamos de quadros portugueses para nos ajudar a alavancar a nossa administração pública. Há vários problemas em todos os sectores, não só em termos da educação, da saúde. Por exemplo, a pessoa pode conseguir uma junta médica para vir a Portugal, para ter acesso à embaixada. É uma maratona. Há coisas que não devia acontecer. Hoje, os guineenses estão a pagar 2, 3 mil euros para serem agendados para conseguirem visto nas embaixadas. Principalmente na Embaixada de Portugal. É triste. Há cidadãos guineenses que estão a viver em Portugal, estão a trabalhar, estão a contribuir, fazem os seus descontos e não podem reagrupar a sua família. Isso não devia ter acontecido. Infelizmente, o embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, o serviço consular na Guiné-Bissau, tem conhecimento desta situação. Há uma coisa, quando alguém não quer opor contra um caso, é porque sabe. Há um mistério. Há muitas pessoas que estão a morrer no hospital, à espera de visto, para virem cá fazer tratamentos. Há estudantes que foram bloqueados. E os pais são obrigados a pagarem propina. E as universidades, os institutos politécnicos, obrigam os pais a pagar. Por que não devia haver uma decisão da parte do Estado português neste aspecto? Obviamente que é compreensível, porque a Guiné-Bissau, neste momento, não tem governo, não tem um presidente eleito democraticamente, não. O mandato do presidente Sissoko é extemporâneo. Os órgãos da soberania nacional, extemporâneo, tudo. Mas eles estão ali a fazer uma engenharia. Há mulheres, homens com vontade determinante para lutar para o bem do país. Só que muitos deles viraram carnes de canhão. O atual regime não quer saber dos adversários.
não quer saber da divergência das opiniões. É triste. Eu sou daqueles que sempre tentam entabular contato com quadros guineenses. Vamos voltar para a Guiné. A Guiné precisa de nós. Precisa da nossa contribuição. Felizmente, posso dizer que sinto feliz porque há muitas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, disseram, Lúcio, não volta para estragar a sua vida. Mas eu não devo pensar em mim. Os homens que ergueram a bandeira nacional, se tivessem pensado neles, nós não teríamos essa nacionalidade. É triste, mas não há uma saída de momento. Eu concordo com o Avelino, eu concordo com Aquiles. Se o Aquiles não tivesse, o Aquiles viveu cá quase há 24 anos, mas ele decidiu voltar. Ele sempre dizia para mim, Lúcio, vocês têm uma enorme tarefa. Vocês têm que ser exemplo. Ele sempre me encorajou. Felizmente, ele foi o meu professor da administração autárquica. Foi ele que me impulsionou. Eu sinto orgulho de tê-lo como meu professor. E os mais jovens, vou dizer uma coisa que é muito triste, mas temos que dizer a verdade. A Guiné-Bissau é um país que, infelizmente, só tem 2 bibliotecas nacionais. Um que é INEP, o Avelino é investigador do INEP, que é Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, que foi vandalizado durante o conflito militar de 7 de junho, e as bibliotecas que nós temos na Guiné são as bibliotecas que foram criadas pelas embaixadas, a Embaixada de Portugal, a Embaixada do Brasil e o Centro Cultural Francês. Não há acesso às tecnologias para os estudantes. Isso é verdade. A Guiné-Bissau tem 8 regiões. As bibliotecas que têm nessas regiões são criadas pela comunidade católica, as irmãs. Sim, aliás, eu Os tenho... jovens guineenses... Os jovens guineenses... Só esse propósito, Lúcio. Sim. Nós, aqui mais no âmbito do Movimento Internacional lusófono, recebemos regularmente pedidos de apoio, de cooperação, de envio de material, de livros. E quanto aos computadores, cada vez são mais necessários, como sabemos, são cada vez mais comuns. Já me disseram várias vezes que na Guiné-Bissau é melhor enviar máquinas de escrever, porque precisamente com os problemas de eletricidade, já nem falo de internet, as máquinas de escrever são mais úteis para, enfim, para as pessoas poderem desenvolver o seu trabalho. Enfim, estamos a aproximar... Posso fazer uma pergunta, Renata, ali ao Aquiles, depois do Lúcio ter falado e o Avelino? Aquiles, como é o único dos 3 que regressou depois de ter estado na Europa e depois de ter feito a sua formação, ouvindo os dois, o Avelino que quer voltar e que acredita que daqui a uns tempos, em 20 ou 10, 20 anos, o povo guineense saberá guiar-se a si próprio de uma forma mais positiva e mais próspera do que agora, neste quadro que o Lúcio traçou atual, que é conjuntural e nada dura para sempre, na verdade. E o Aquiles acredita em que voltou porquê e tenciona ficar-se sim porquê, e acredita também, como o Avelino, em que isto é uma conjuntura, mas que é possível
e sente que é possível ser diferente e que esta conjuntura é temporária e que há esperança do regime mudar e do povo de haver mais equidade, justiça, prosperidade, no sentido da formação e de tudo aquilo que são as lacunas que o Lúcio aqui descreveu e que o próprio Aquiles descreveu quando se deparou com a situação que se deparou. Porque é que ainda aí está e o que é que o faz estar aí ou se está a pensar voltar? É muito por aqui. Bom, vou para esta última parte. Estarei se vou voltar. Eu voltar, não vou. Estarei, mas também estou lá, porque eu cheguei de Portugal há 20 dias. Fui para 6 meses, fiz 20 dias e voltei. E também tenho responsabilidades aqui administrativas. Trabalho na administração territorial e sou diretor do serviço da descentralização administrativa e autárquica. Mas não é por isso que eu voltei. Voltei porque eu acho que em Portugal já não tem espaço. O tempo que lá tive foi o suficiente para fazer homem e fui grato. Nunca fui maltratado em Portugal. Nunca passei o que está a passar hoje, mas o que está a passar hoje é da conjuntura europeia. Não é uma conjuntura africana, é europeia. Não tem nada a ver com a África. Porque os senegaleses vêm para aqui, nós vamos para lá, os do Senegal entram, são mais bem tratados, até o Estado trata melhor do que nós guineenses. Nós não sentimos isso, essa dor. Há pouca gente que se queixa sobre este assunto da imigração. Eu acho que só quem é pequenino na cabeça é que como é que é? Estigmatiza o imigrante. Tem que ser Estigmatiza, sim. muito pequenino. Muito Sim, pequenino. sim. Não estou a perceber a Europa o que é que está a passar, mas eu acho que são discursos políticos que não tem muito a ver com o povo. É mais a política que está-se a aproveitar das crises para ver se ganham votos e que sobem para o poder. Essa é a minha leitura dos dias que eu lá vou e faço. Não sinto pressão. Nota-se no serviço com os guineenses na fronteira, no aeroporto, há uma pressão sobre os guineenses, mas por causa daquela fama da droga. Mas o conhecimento que tenho de alguma coisa no mundo, eu acho que a Guiné é o sítio onde passa menos droga no país. Porquê? Porque é um território bonito. O povo são 2 milhões. Então onde é que um povo de 2 milhões consegue ter mais drogas do que um povo de 10, 20, 30, 40, 50 milhões? Não é possível. A fama fica porque nós somos pequenos e não podemos andar nesses grandes negócios. É negócio para gente grande, não é negócio para gente miúda. Não. Esta parte agora, a dor que o Lúcio tem e o colega, como é que se chama? O Avelino. Avelino. Eles são mais jovens e foram para lá agora, estão a sofrer. Como é que é? A Europa está em crise. A Europa está em crise. Essa crise, na minha terra, costuma-se dizer como é que é? Tapado fraco. Tapado fraco como é que eu vou traduzir isso? A fronteira mais fraca. É para aí que a parede se parte. É para aí que a parede se parte. Ok? Tem que ir por aí. E tem que ir pelos imigrantes. São os mais fracos, são os menos. Tem que ser os menos protegidos porque até têm a terra deles, podiam voltar para a terra deles. Porque é que vêm para a terra dos outros ou ocupar espaço? Nós também precisamos. Essas coisas que já sabemos que quando não se tem muita formação, agora é pena que os políticos com muita formação entram por aí. Mas os tempos que eu lá tive, as pessoas que mais falam da minha cor e da minha raça e de volta para a tua terra são pessoas com um nível de formação baixa.
Eu nunca um advogado, nunca um doutor, nunca um da classe média me disse volta para a tua terra. Nunca. Tenho que visitar lá. Por isso, Aquiles, não isso. mas isso é a sua perspectiva da Europa e da sua experiência da Europa e que está nesse sentido e está numa crise grave em que o bode expiatório, entre outros de problemas que tem, é a imigração e há de repente uma histeria coletiva sobre isso. Pronto. Dito isso, mas aí internamente o Lúcio fez uma descrição do regime que neste momento não assegura ou não acautela o bem-estar do povo, não é a preocupação, a prioridade do atual regime presidencialista, como o Lúcio o descreveu. É que é a opinião dele. E a minha pergunta é, nem sei se revê ou não no que o Lúcio disse relativamente a isso, mas se rever, a minha pergunta é, dito isso, tem a esperança do Avelino que as coisas vão mudar e que este regime presidencial que não acautela o bem-estar das pessoas porque as suas prioridades não são essas, não são o desenvolvimento do país, nem a educação, nem a saúde, nem melhores quadros administrativos mas se tem esperança no futuro melhor, se é que se rever esta visão do Lúcio, que pode não se rever. Não, eu tenho esperança. Eu acho que o Avelino até falou de 20 anos, mas Avelino não pensa em 20. Isto vai acontecer de repente. O que eu tenho da minha perspectiva, eu acho que isto, se der, vai dar um boom. E não vai durar. Não vai durar. Estamos mais perto de lá chegar, porque as coisas já lá estão. O embrião já está completo. Agora falta o básico, que é muito, que eu falei, aquela estrutura familiar que agora está completamente caótica. E sendo assim, há muita gente que não acredita nos estudos, ou desacreditaram nos estudos, muitos jovens desacreditaram nos estudos por causa do aqui e agora que eu disse. Eu vou morrer para o ano, vou morrer daqui a 5 anos, preciso lá de estudos para quê? Certo. Tenho que desarrascar, comer e divertir-me como gente grande e depois o resto Deus dá. Agora, eu acredito que vai acontecer, acredito que não há regime que vem para ficar, isso é impossível, já sabemos, até o fascismo caiu para os outros regimes. As coisas devem voltar ao normal, espero eu que sim, e penso que toda a gente, até os que estão no poder, estão a pensar exatamente igual. Não vieram para ficar, porque se não saem pela força, se não saem pelos direitos, vão sair para ver isso. Há sempre uma forma de sair. E todos têm mais de 40 anos, mais de 20 anos já somos todos velhos, não é? Por isso estou a pensar que isto não há como, vai acontecer. Por isso 20 anos é muito tempo. Porque as coisas como estou a ver estão a acontecer, as obras, a organização, a tentativa da comunidade internacional, mesmo eles pensando que não estão connosco, eu acho que é um bocado injusto, porque eu estou no governo e lido muito com a malta, as ONGs, lido muito com as ONGs e com o PNUD, com a CEE, a divulgação que cá está. Eles fazem tudo por tudo, só não tiram a camisa porque não dá para tirar, não depois andam nisso. Nós temos o nosso problema, temos que nos organizar, precisamos de muita organização, precisamos de assumir que somos nós, não são os outros que vão resolver os nossos problemas. Os problemas estão aqui, nós também estamos aqui. Agora, espera que o outro venha de avião ou de barco para resolver o problema, vamos todos separando. Imagina que não há um apagão na Europa, não há aviões nem barcos. Como é que vamos resolver o nosso problema? Alguém vem cá? Nós temos que estar preparados e pensar que somos nós. Eu tenho que fazer mais que uma coisa para sustentar a minha família. Eu acho que toda a gente, os trabalhos estão aí para se fazer. Isto é uma terra virgem.
Não sei se os senhores já cá estiveram a ver. Eu não É conheço uma a pergunta. Guiné, Não. conheço São Tomé, Eu conheço garanto. Cabo Verde, mas lá está, Não, São Tomé de Príncipe também era uma terra virgem, lá está. eu não conheço um país como a Guiné. Venha lá quem vier. Não existe um país como a Guiné. Eu gosto muito do seu discurso e também gostei muito, acho que é importante um discurso de esperança e de acreditar que nós temos o destino das coisas nas mãos, acho isso ótimo, acho que é um bom mote para, não sei se vamos terminar, eu pelo menos tenho que sair daqui a um bocadinho, mas Sim, gosto Em termos de da país, abordagem, eu revejo-me nessas abordagens, acho que é estamos importante. na fase final, mas já agora, Aquiles, concretize. Porque é que não conhece nenhum país como a estava a Guiné? dizer, porque o povo não é igual. A comida também não é igual. A maneira de ser das pessoas metem inveja. Chegas cá com tanta pobreza aparente, não é? Pobreza aparente, muita gente aqui gosta-se de exibir a pobreza. Muitos escondem o tanto que têm. Muita gente. Todo mundo tirasse o dinheiro todo escondido. Isto dava um pulo. Mas a malta esconde o dinheiro e exibe a pobreza. Isso é uma sensação, porque depois eu sinto nas cerimónias do cachorro uma família pobre abate 50 bois em 2 dias, mas são pobres. E é tudo para gastar, para oferecer, para uma cerimónia onde só vai aparecer, a família tal, foram 200, 200 cabeças. Bom, isso não é pobreza. Eu anteontem fui para Quinhamel ver um negócio que eu estava a tentar criar, que foi uma das sessões, e caiu de uma mangueira 3 mangas. Vou lhe dizer, ninguém foi buscar as mangas no chão. Eu estava à frente do mercado. Ninguém aproximou-se para apanhar. Veio um carro, pisou, uma moto pisou, ninguém tocou. E o meu colega disse, esta terra é mesmo fácil. Nunca vi nada igual. Eu Mas são umas mangas boas. eu tenho a dizer, eu não conheço a Guiné, nunca fui à Também Guiné-Bissau. não, mas já estou com muita vontade de Sim, conhecer. mas O tenho. Aquiles, o Aquiles é um ótimo embaixador da Guiné. Exatamente, isso é verdade. Mas tenho muitos amigos africanos lusófonos todos os países, dos 5 países, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné e São Tomé. E devo dizer, enfim, sem desabono dos outros países, dos outros povos, que muitos dos africanos lusófonos mais brilhantes que eu conheço são guineenses. Isso é verdade. Eu posso, enfim, não vou nomear aqui, porque alguns deles não estão aqui. Mas desculpe só para... Há gente maravilhosa em todos os países. Está bem, mas dos que eu conheço, pela amostragem, e depois em termos comparativos, porque às vezes a conclusão é porque é que há guineenses tão brilhantes e depois o país está como está, não é? Mas isso, não, olha, podíamos falar mesmo de Portugal. Responder. Podíamos falar de Portugal. Desculpem, deixa-me responder. O guineense funciona bem sozinho. Quando se juntam 3, confusão na certa. Isso também é válido para Portugal, não é? Isso é válido para Portugal. É o que eu estou a dizer. Sozinho, individualmente. À escala e por comparabilidade com o resto da Europa, podíamos ter este discurso do Aquiles, quer dizer, portanto, isto é tudo muito relativo. Eu gosto muito de um discurso positivo, como vocês, como o Aquiles e o Evelino, o Lúcio também, mas principalmente o Aquiles e o Evelino têm, que demonstra fé, acreditar no futuro e que o futuro é ser positivo e acreditar que o futuro pode e deve ser melhor e que nós fazemos parte, que se queremos essa mudança devemos contribuir para ela e ser a parte também dessa mudança, não podemos vir embora e deixar os outros e dizer mal do país, não, também devemos contribuir para ela. Portanto, eu gosto desse amor que têm à vossa terra, que é maravilhosa e que temos que lá visitá-la, Aquiles, porque pelo que diz é a melhor terra do mundo. Vamos fazer uma sessão do esplendor, uma sessão do esplendor na Guiné.
Eu já fui a oh, muitos sítios, não há nada igual. Muito bem. oh, Pronto. Paulo, Só oh, quem Paulo, cá vem é que Diz, depois. Lúcio. O problema é que é depois de sair daqui, é que começa a sentir, mas está-me a fazer falta uma coisa. Claro. Começa a fazer falta uma coisa, não sabe o quê. E É, ninguém consegue é o explicar seu o quê. lugar de alma e de coração. Está visto? Não, não é Isso só chama-se isso. Eu não chama estou a falar de saudade. mim. Chama saudade. Pergunta ao Lúcio, eu estou cá. Eu pergunto ao Lúcio, eu estou cá. Pergunta ao Avelino. Pergunta. Como é que eu posso me referir? Eu percebo o que está a Português. dizer. sim. Isso é uma Muito coisa. bem. Uma coisa É Olha, Aqueles, bonito. E é estamos muito, agora e é então só na bonito. para fase, dizer uma coisa, então só na para fase dizer final uma do coisa, nosso debate, Lúcio, Lúcio. deixa. Oh, Renato, sim, deixa que o Lúcio Vamos, queria só dizer sim, uma sim, coisa. sim. Vamos, só para dizer uma coisa. Intervenções finais. Sim, eu gostaria de convidar a Paula para pesquisar no Google as Ilhas dos Bijagós. O que o Aquiles disse é verdade, porque nós temos mais de 86 ilhas e a maioria são desabitadas. Nós temos um parque de reserva natural só de hipopótamos. As tartarugas marinhas saem dos Estados Unidos da América, do Canadá, da Noruega, França, Portugal, para ir desovar nas Ilhas do Colón. Isso é verdade, eu- porque a maior reserva da biodiversidade da África Ocidental é da Guiné. Nós temos peixe-boi, nós temos uma fauna, inclusive o peixe-boi está no Japão, foi capturado Uhum. no Rio Geba em 1995. E os recursos halêuticos temos em grande abundância, porque temos mais de 200 barcos da União Europeia a pescar no nosso mar. Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar no projeto de pesca semi-industrial, Uhum. do Ministério das Pescas. Eu fui protocolo da Helena Nuzelina Embalo, ex-ministra em 2004, e também ex-governadora da BCL. O que Aquiles disse há bocado, isso é verdade. Há estrangeiros dos países vizinhos, quando chegam à Guiné, ficam espantados, porque o meu sobrinho, a mãe é francesa, nasceu na França, e ele foi em dezembro e voltou e disse: "Ô tio, por que vocês vieram cá?" Eu respondi: "Nós viemos aqui para intercâmbio acadêmico. Uhum. Viemos explorar a ciência, o desenvolvimento tecnológico da Europa. E depois vamos ter que voltar. Não há país igual à Guiné-Bissau. É o único. Eu tenho um amigo serralhonês, ele dizia: sabe por quê que a maioria dos guineenses estão assim? Porque vocês têm, em cada época, de 3 em 3 meses, tem frutas e tem comidas em abundância. Suficientes para viver. E Não. somos, vou dizer uma coisa, temos areia pesada, que pode ser explorado 250 anos e não acaba. Nós temos 1 bilhão de toneladas de fosfato intacto. Todos os recursos minerais do país é fosfato, calcário, areia pesada. Nós temos ouro e diamante. Eu sei do que eu estou a falar. Eu sei porque isso é verdade, sim. Lúcio, tem tudo então para o país, Sim, para o país se desenvolver, imaginemos, passar este mau sim, ciclo que estão a viver. sabes o que é muito triste? Quando você diz isso para as pessoas, eles dizem o quê? Todos os guineenses que estão a viver na Guiné-Bissau, nós não atingimos 2 milhões, 2 milhões e 250 mil habitantes. Não, Uhum. não atingimos, não. Com tantos recursos, a Guiné-Bissau podia ser Suíça da África. É só entendermos uns aos outros. O que Aquiles disse há bocado é verdade. Quando é um guineense consegue andar sozinho, 3, 4, começa a querelas. Isso é verdade. Mas não se esqueça,
pesquisa as Ilhas do Bijagós, para ver. Sim, obrigada. Obrigado eu pela vossa Não, amabilidade, obrigada. disponibilidade Mas e sabe, compreensão. Lúcio, deixe-me só dizer uma coisa. Sabe que os processos, a mudança de mentalidades é dos ciclos mais longos, os ciclos económicos são curtos, Sim, senhor. e os ciclos a mudança de mentalidade são ciclos longos, são gerações. E, portanto, como vocês são democracias recentes e países que se formaram e que tiveram autonomia recente, também é normal que as coisas ainda não estejam consolidadas. Aliás, é sempre uma conquista, nada é adquirido, mas que ainda não estejam totalmente consolidadas. E são processos que lá está, têm avanços e recuos, mas com as vossas gerações, o Lúcio, o Avelino, aqueles é mais velho, que estão, né, que têm esta perspectiva e que podem contribuir, voltando ou mesmo à distância, para que se faça uma reflexão sobre o estado das coisas e se possa melhorar, as coisas vão mudar. Porque quando olha para os países onde vive, a França e Portugal são democracias mais antigas, mesmo assim, Portugal também não é, também tem avanços e recuos, e tudo isto faz parte de um caminho, e é como digo, a mudança de mentalidade demora muito tempo, os resultados não ficam à vista. E depois a comparação, por exemplo, de um país como a Guiné, com a sua história recente, com outros países para onde se imigra, onde se vive, do ponto de vista do acesso à formação, ao emprego, etc., é melhor, também tem uma história completamente diferente e são muitos e muitos anos de. A França foi no século XVIII. Portanto, já lá vai muito tempo desde a Revolução Francesa e desde os direitos todos adquiridos e por isso está em melhores condições para proporcionar coisas que o Lúcio e o Avelino gostariam de ver no vosso país. Mas isso demora, vai demorar. Mas o caminho é esse. Eu achei muito interessante esta conversa, estive caladinha no princípio, porque precisamente acho que acabamos muito bem com a vossa perspectiva de futuro e de contribuir para um futuro diferente, em que vocês também têm um papel e querem ter um papel, um lugar, e fazem a mudança. Aquilo já teve que sair. Avelino, estamos na reta final da nossa sessão. Queres deixar uma palavra final, uma mensagem, na sequência do que ouviste agora mais recentemente? Olha, acho que o debate foi riquíssimo, né? Devo agradecer o professor Renato, a professora Paula, né, pela iniciativa, e o meu conterrâneo Lúcio, né, por me ter convidado para participar neste debate. Acho que foi frutífero, foi interessante, gostei muito. E pronto. Nós também gostamos muito e agora eu já estou cheia de vontade de ir à Guiné. E aos Bijagós. Façam isso porque é importante. Já estou aqui, já vou pesquisar tudo, Lúcio. Vamos gravar uma sessão. Eu já vi várias coisas e já li, só ainda não fui. Como lhe digo. Vamos gravar uma ação do. Deixa-me só dizer, Renato, eu só conheço a Guiné, Angola, mas era pequena, porque meu pai esteve na guerra colonial e, portanto, passei lá 6 meses, mas era pequena. Mas lembro-me de bastantes coisas. E São Tomé e Príncipe, recentemente, foi o ano passado, também gostei, adorei. Só uma gostei questão. Do povo, gostei de tudo. Foi maravilhoso. Só uma questão. O professor Renato é de que universidade? Eu, neste momento, estou ligado como investigador à Universidade do Porto. Ok, Universidade de Porto. Okay. Eu não sou professora, eu sou jurista numa instituição de ensino superior pública em Lisboa, que é a Faculdade de Enfermagem de Lisboa. De enfermagem. Mas trabalho no departamento jurídico. Muito bem. Esperemos que, enfim, possamos gravar uma sessão do Esplendor na Guiné
em Bijagós, idealmente, pela descrição feita. Ok. Agradecemos muito ao Avelino, ao Lúcio, ao Ao Lúcio em Aquiles. particular, e ao Aquiles, mas ao Lúcio em particular, porque foi o Lúcio que trouxe o Avelino, o Aquiles, fez esta ponte, e o espaço da lusofonia tem muito a ver com isso, não é? Essa ideia de pontes, criar pontes entre os povos, entre as culturas. Foi uma ação muito, muito gratificante, acho que aprendemos Rica. todos muito, Rica. aprendemos muito. A ação portanto, foi gravada, vai ser colocada nas nossas plataformas, depois vão receber esse vídeo e, pronto, podem partilhá-lo, e fica então o nosso agradecimento reiterado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Também gostei muito. Muito obrigado.